todos, como estão? Espero que bem. Vamos dar continuidade às nossas reflexões acerca de uma filosofia brasileira, pensando a partir de configurações, situações, conceitos que têm a ver com a formação do nosso povo, com a formação do nosso pensamento. Afinal de contas, o que os mitos e os ritos nos ensinam, mais do que uma história que tem uma moral, sim, eles nos ensinam a pensar, a refletir sobre uma narrativa, a narrativa que nós, enquanto sociedade, contamos para nós mesmos. E que narrativa é essa? Que sociedade é essa? Que é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira se narra enquanto uma sociedade escravocrata. A sociedade brasileira reconhece o seu passado escravocrata, o seu passado de violência, o seu passado colonial. A figura dos pretos velhos, ela vem justamente para nos lembrar e nos fazer refletir sobre todos esses processos que invariavelmente atravessaram a nossa história, a nossa formação enquanto país, enquanto sociedade, e cujas consequências a gente observa e vive e sofre até hoje, até os dias atuais, infelizmente. Os pretos velhos são um horizonte simbólico para a gente refletir e para a gente pensar, então, todo esse processo de escravização de povos, todo esse processo de violência, todo esse processo de luta por uma liberdade, luta por direitos, luta por igualdade, coisa que acontece até hoje, uma vez que a gente não observa uma sociedade equânime, uma sociedade de plenos direitos a todos os seus cidadãos. Sendo que a maioria da população brasileira é negra, ou seja, é descendente desse processo de escravização, e ainda assim sofre com todas essas consequências. Os pretos velhos são uma manifestação, então, da espiritualidade na nossa terra, uma manifestação de algo que é uma herança trazida, esse culto à ancestralidade é uma herança trazida, mas que também já existia aqui. Então, é justamente nesse cruzo entre as tradições banto e as tradições ameríndias que se estabelece esse culto à ancestralidade. O preto velho nada mais é também do que uma figura que traz essa referência, esse culto ancestral. Mas muito mais do que isso, né? Eles vão trazer também toda uma linguagem, toda uma forma de dobrar a linguagem, vai dizer Luiz Rufino, porque é na forma de dizer, é na escolha das palavras, dos termos, o dizer pelo não dizer, ou não dizer pelo dizer, falar uma coisa sem explicitamente dizer, a partir desse repertório, né, que foi se construindo também diante de um contexto no passado, em que as pessoas não podiam dizer o que elas achavam, né? Até hoje é assim. Então, as meias palavras que querem dizer muitas coisas. Dentro dessa dobra da linguagem, que a gente observa principalmente em manifestações como o jongo, como as letras de samba, de partido alto, nos próprios pontos cantados, em todos esses processos de linguagem, a gente percebe dobras, que são também maneiras de dobrar o sistema, de encontrar brechas no sistema e que revelam uma grande sabedoria, né? O preto velho, ele não é só sábio porque ele viveu muito, mas ele é sábio também porque ele sabe lidar com a linguagem, ele sabe como falar, ele tem um repertório de invenções para que ele possa viver na adversidade. Então, são práticas, são modos de sociabilidade, de conhecimento, que se refletem na arte, na vida, e trazem para a gente um horizonte simbólico de referência que permite, então, a gente pensar que a escravidão não acabou, a luta ainda existe e ecoa todos os dias, e a gente precisa saber falar, a gente precisa ouvir
e dizer e contornar e praticar uma dobra nessa linguagem. A gente precisa contar essa história, né, de uma maneira que ela se faça ouvir. Uma coisa interessante também é que existe dentro do nosso imaginário uma visão do preto velho muito mais homogênea, né? Só que vários estudos né, mostram que não se trata exatamente de uma visão homogênea. Essa é uma visão homogênea, a visão que se quer que, digamos assim, dentro da luta simbólica por significações dentro do campo religioso, muitas vezes legitimado por pessoas até brancas, se quer uma visão do negro passivo, uma visão do negro resignado, cansado, velho e que de alguma maneira fez aliança com o branco. Só que esta visão ela é apenas uma dentro do campo simbólico existente. E a noção de preto velho não é tão homogênea assim. Existem vários tipos de preto velho. Existe aquele preto velho quimbandeiro, aquele preto velho que é justamente aquele que opera na magia, né? Que opera no feitiço. Existe aquele então mais próximo de entidades como Exus, mais próximos de entidades como caboclos. Existe a preta velha e suas características específicas. Existem uma série de aproximações também com os baianos, com os boiadeiros. Enfim, não é possível homogeneizar a figura do preto velho porque isso acaba rompendo com a dinamicidade e adaptabilidade a novos contextos e situações, que é justamente essa questão da dobra que nos traz, né, a sua imagem. A gente precisa pensar que o preto velho é aquele que fez a dobra na linguagem, ele soube sobreviver no cativeiro. E para que isso acontecesse, ele soube transitar e não se fixar necessariamente a uma identidade homogênea. Então, ao homogeneizar, essa tentativa de homogeneizar, perde-se a própria característica dessa referência que se constrói, a partir da qual se constrói a nossa memória coletiva, né? Uma coisa interessante também que vale a pena a gente dizer aqui é que a figura do preto velho, ela ajuda a gente, então, a elaborar um sentido social e simbolizar movimentos que são sociologicamente significativos no âmbito da nossa sociedade contemporânea, porque permite a gente pensar questões fundamentais das nossas origens e da nossa identidade nacional. Bom, e aí a gente pode elencar uma série de repertórios, de temas que a gente pode discutir, né? Começando com o processo de escravização, nosso processo histórico de violência e colonialidade, a questão da violência epistêmica vinda de uma moralidade cristã, a questão da própria ideia de poder mágico, a ambiguidade, a liminaridade, a circularidade, a ideia da mestiçagem, a questão da identidade nacional, a ideia de consanguinidade e ancestralidade, africanidade e muitas outras, né? O preto velho, essa figura, ela é muito rica justamente para a gente pensar de fato na nossa história. E mais do que isso, muito se fala, né? Eles vêm na linha das almas. E por que o culto às almas, né? De novo, retomando o que a gente falou no início do vídeo. O culto às almas é o culto à ancestralidade, é algo que estava muito presente e está ainda entre as populações originárias dessa terra e também que vem das populações trazidas forçosamente para cá. A questão da morte, a questão de cultuar a morte e os mortos é algo muito natural, né, para esses povos. A gente que tem problema, os ocidentais, os europeus, que parecem ter problema em admitir o culto aos mortos. Tem medo, tem, enfim, uma série de questões
atreladas aí que geram esses receios e que geram muitas vezes, inclusive, uma repulsa às religiosidades afro-brasileiras, porque a gente está falando de reconhecer outras existências, outros planos de existência. Aí a gente mostra, a partir daí, com essas resistências, de fato, um problema com a ancestralidade, né? E a gente, Brasil, a gente tem problemas também com a nossa ancestralidade, a partir do momento em que a gente ainda problematiza questões que não deveriam ser problematizadas a respeito de racismo, e que a gente aceita, né, situações racistas sem protestar, sem, enfim, levar ao cabo as consequências de punição para essas pessoas que estão sendo racistas, estão cometendo esses crimes de racismo. E mais do que isso, né, a gente não se tem com o nosso passado. Então, é um problema diferente de outros povos que cultuam a ancestralidade. E o Preto Velho, ele tem essa questão, né, de mostrar pra gente que ele traz uma herança ancestral, ele traz a necessidade de se reconectar e ele lembra pra gente que a gente vai ter que se conectar com este passado, com esses mortos. Os mortos no Brasil, eles são muito... É muito interessante essa história, até porque no livro Arruaças a gente tem um capítulo só para falar disso. Os mortos, diferentemente da Europa, que se preocupam em retomar uma propriedade, em assustar as pessoas, os mortos, eles vêm aqui para rever os entes queridos, né? Eles trazem essa questão de saudade, né? De visitar os parentes, eles têm apego, né? Então, isso mostra pra gente uma visão de carinho com a ancestralidade, que também o Preto Velho nos ensina a ter carinho com a nossa ancestralidade, e isso inaugura uma ética e uma política de convivência com esses mortos, coisa que a gente ainda precisa se haver, porque a gente não aceita o passado que a gente teve e a gente não lida bem com isso. Então, os pretos velhos dão a sua lição, eles trazem essa lição de poder fazer a gente pensar no passado, refletir e tentar, enfim, lidar finalmente com a nossa história.